Olá, meu nome é Lorena, eu sou formada em enfermagem, em teologia, em pedagogia e sou graduanda em artes visuais. Sou pós-graduada em teorias psicanalíticas e neuropsicopedagogia institucional e clínica. Esse vídeo, o intuito dele é como prova prática do PSS do Estado do Paraná. E eu atualmente estou pedagoga da Escola Estadual do Campo de Paraíso do Sul, na cidade de Barbosa Ferraz. Como a proposta é trazer um plano de ação, como o nosso problema principal, fiz uma história fictícia, onde uma turma tem problemas com o relacionamento e a comunicação em relação ao professor de história. Foi observado nessa turma que os alunos, durante as aulas de história, eles ficam muito agitados, não prestam atenção no conteúdo que o professor tem falado. Eles sempre fazem as atividades mão na massa, com atraso, dificilmente entregam durante a aula. Também podemos observar ali naquela turma, segundo relatos, de que os alunos com pior comportamento também têm um histórico de faltas, que foi observado pelo BI, justamente nos dias que tem a aula do professor de história. Com todo esse contexto que nós estamos observando, tudo que foi relatado, nós podemos pensar o que podemos fazer para melhorar, então, essas aulas, essa comunicação entre o professor e os alunos dessa turma. Pensando nisso, primeiramente, no nosso plano de ação, vamos chamar o professor para uma conversa durante o horário dele de hora atividade, para saber do professor o que ele acha que tem causado isso nos momentos das aulas dele. Já nesse primeiro momento, levar também algumas dicas de como ele pode começar a colocar algumas ações positivas ali em prática durante as aulas dele. Mas como isso? Ele pode traçar ali algumas estratégias de acordo com o que ele for falando, nós vamos traçando juntos. E vou conversar com ele para assistir uma aula, uma observação de sala de aula, deixando sempre claro que o intuito não é fiscalizar a aula dele, é mais somar. Nós somos uma equipe e que eu quero ajudá-lo a solucionar esse problema que ele tem enfrentado ali naquela sala. Já vou pedir que ele comece já a colocar em prática o que nós tivemos conversado nesse primeiro momento. E na observação de sala de aula, eu vou deixar claro que não vou ficar durante todo o período, vou ficar ali apenas algum tempo até que ele passe o exercício mão na massa para observar como os alunos se comportam nesse momento. Depois disso, dessa observação, vou traçar algumas estratégias e passar o feedback para o professor em seguida. Um feedback impresso para que ele possa relembrar o que foi dito e também ter um momento de sentar com o professor e conversar com ele, explicando cada ponto desse feedback. Após esse feedback, eu também quero já colocar ali algumas estratégias que eu acho que seriam boas, só pelo que nós já temos aí de informações sobre essa turma. Por exemplo, retomar alguns combinados que normalmente fazemos no início do ano. Combinados sobre o comportamento dos alunos, sobre a importância da entrega das atividades em dia, sobre o respeito ao professor enquanto ele estiver com a palavra, sobre os direitos e deveres de cada um dos alunos. Se possível, pedir para que ele relembre isso no início das aulas, colocando na apresentação do PowerPoint ou também imprimindo e colando nos cadernos dos alunos, para que ele possa sempre retomar esses combinados quando necessário. Também
pedir para que esse professor ele crie ali um ambiente onde ele possa ter boas práticas. Normalmente, quando nós temos uma turma difícil, a nossa tendência é sempre observar o lado negativo e enfatizar isso. A minha orientação para esse professor seria que ele começasse a elogiar mais, a ressaltar os pontos positivos dessa turma. Não elogiar quando eles não estão se comportando, mas elogiar aqueles que estão entregando as atividades no horário certo, aqueles que estão com um bom comportamento, para que a nossa comunicação ali naquela sala não seja apenas uma comunicação punitiva, mas que seja também uma comunicação positiva, que desperte esse interesse no aluno de participar das atividades. Pedir que o professor não faça uso de gritos, de ironias, coisas que atrapalham a comunicação, ameaças, mas que tente manter a calma e ter uma atitude positiva frente a esses alunos. Pedir que ele crie estratégias criativas para a aula, para acalmar a turma naquele início, né? Que ele crie uma rotina ali de quando chega na sala, para que aqueles alunos saibam o que vai acontecer passo a passo e que ele tente ali da melhor maneira possível fazer com que aqueles alunos se acalmem antes de começar a explicação. Pedir também que ele faça aulas mais dinâmicas, com a utilização de metodologias ativas, que ele possa colocar o aluno como protagonista, para que esse aluno que às vezes tem essa dificuldade de comunicação com o professor, ele possa entender o que o professor está passando, que ele também possa estar à frente da sala em alguns momentos, que esse aluno também tenha um momento ali de realmente estar dividindo com os colegas, colocá-los em pares, que esse aluno possa fazer coisas, que a compreensão dele da aula não seja apenas da teoria que o professor está falando, mas que crie formas desse aluno também interagir e ser protagonista dos seus estudos. Também mandar para esse professor alguns prints do BI, onde nós percebemos que os alunos têm faltado especificamente nos dias das aulas dele, não para que ele se sinta mal por isso, mas para que ele também se atente a isso e também conosco, que nós possamos ficar ali naquela expectativa e com essas boas práticas, futuramente esses alunos parem de faltar nesses dias e melhore assim a frequência desse aluno. Com essa situação, nós percebemos que como os alunos têm conversado muito, eles acabam não escutando as explicações. Com isso, temos ali, muitas vezes, alunos que perdem algumas explicações, o que justifica a nota que eles tiram na prova Paraná. Observando a nota do Paraná, também podemos pegar os principais descritores, aqueles que os alunos tiveram mais dificuldade, o maior número de erros, e que o professor retome esses assuntos com os alunos, focando no que ele deixou de aprender durante o bimestre. Também podemos chamar os pais para uma reunião, conversar ali com os pais, falar com eles da situação que tem acontecido, pedir para que os pais também colaborem com a educação dos filhos, no sentido de incentivá-los e também que eles possam observar em casa se esses alunos estão com um comportamento diferente, se esses alunos estão fazendo as atividades de casa, e em todo o tempo que nós possamos avaliar esse processo, o que tem dado certo, o que nós podemos aproveitar e passar até mesmo para outros professores que tenham essa mesma dificuldade. Importantíssimo também é fazer o pré-conselho com os professores e alunos, fazer o conselho de classe com os professores e depois o pós-conselho, para conseguirmos ouvir dos professores e dos alunos o que os demais acham dessa turma, como têm sido as aulas, ouvir também desses alunos quais são os anseios dele, o que tem atrapalhado esses alunos no aprendizado. É isso. Muito obrigada pela oportunidade.